Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou começando a gravar novamente depois de um certo tempo aí sem gravar muita coisa, porque surgiu várias ferramentas novas que a gente pode dar uma olhada, né? E eu não sou muito fã de gravar muito sobre ferramentas de IA, porque são ferramentas que mudam muito com o tempo. E essas ferramentas elas são muito. Eu testo muitas por semana, né? Então eu acabo é, acho que não vale a pena gravar, né? Porque eu gravo uma coisa um dia, daqui a 2, 3 dias, ou uma semana, ou um mês, muda. Então eu decidi gravar alguma ferramenta que eu estou usando mais e coisas mais de programação. Então eu estou preparando uma série de vídeos sobre o Python, sobre o Fast API, sobre React e sobre o Vue.js, que são as ferramentas que eu mais trabalho no dia a dia, hoje em dia, tá? Então isso faz com que eu tenha uma confiabilidade ou confiança maior de falar sobre elas, tá? E o objetivo do vídeo em si é eu expor esse conhecimento para que eu consiga ver algumas evoluções que eu estou tendo no meu aprendizado sobre algumas ferramentas específicas, tá? E aí, esses tempos, né, há um mês e pouco atrás, eu estava dando uma olhada numa ferramenta que é essa aqui, ó, é o Reasonics. Reasonics é uma ferramenta muito parecida com o Cloud Code, tá? Só que ela tem um diferencial muito importante. O diferencial dela é que ela foi desenvolvida exclusivamente para ser trabalhada junto com o DeepSeek, tá? Ela é específica para o DeepSeek, tá? Então o DeepSeek, que é um modelo de inteligência artificial, né, uma LLM, muito conhecido, né? Porque ela é de código aberto e tudo mais, né? Deu um boom nos últimos tempos. Nos últimos tempos não, nos últimos anos aí. E o DeepSeek ela tinha uma grande deficiência, o DeepSeek, que era trabalhar com ferramentas de IA. Então, o DeepSeek ele não era, como é que eu posso dizer? Ele não era para ser trabalhado junto com o Harness. Por exemplo, o Cloud Code tem um modelo que é o Opus, por exemplo. Então eles trabalham junto. O Harness, que é o Cloud Code, trabalha junto com o Opus. E quando a ferramenta ela é construída pela mesma empresa que faz o modelo, a compatibilidade é maior. Tá? Então eu tentei usar o DeepSeek um tempo atrás com o Cloud Code, depois com o Opus, não, com o Cloud Code, depois com Cloud Open Cloud e ademais. Só que o DeepSeek ele tem um problema, tá? Ele tinha um problema. Ele não trabalhava bem com as ferramentas. Aí depois, não me lembro em qual, no V3, eu acho, do DeepSeek V3.2, eles começaram a fazer o modelo trabalhar junto com certas ferramentas. Melhorou um pouco. Porém, tinha um problema muito específico do DeepSeek, que era o seguinte. Um, uma grande vantagem do DeepSeek é que ele não cobra pelo cache. Então, se eu faço uma chamada e logo após eu faço outra chamada que que eu tenha uma, como é que a gente pode explicar? Que eu tenha uma grande, se eu faço uma chamada no DeepSeek e logo após eu faço uma segunda chamada que eu use o cache, ele não é cobrado pelo cache, ele é só cobrado pelos tokens novos de processamento, tá? Então isso barateia muito o DeepSeek. Porém, o harness, como por exemplo o Cloud Code ou o Open Cloud, essas coisas assim, ele não tem isso. Ele não leva em consideração o DeepSeek para isso. Então tem uma grande perda de performance, porque o DeepSeek ele vai precisar ele não é tão inteligente quanto um Opus. Então tu vai ter que fazer mais chamadas às vezes para ter uma resolução de uma tarefa.
ligado a isso, às vezes começa a ficar caro de psique. Mesmo sendo mais barato, porque tu, para resolver um problema, tem que chamar várias vezes a ferramenta. E aí, surgindo dessa ideia, né, eu comecei a tentar fazer uma ferramenta que usasse o cache. E quando eu comecei a tentar fazer uma, eu vi que tinha uma pronta. E aí eu estou usando essa ferramenta aqui, que é o Reasonics. O Reasonics, ele já está na própria documentação do DeepSeek. Eles já dão uma... Eles já botam aqui, ó, na API Docs dele. Tem aqui o Reasonics, que é esse carinha aqui. Então já está na própria API do DeepSeek, eles já dão como sugestão. E para usar o Reasonics é muito simples. Você pode vir aqui, né? Ou pode usar simplesmente esse comando aqui, ó. npm, tendo o npm instalado, né? O Node que tu tem que ter instalado é o último que está em funcionamento hoje. Então tu entra no site do Node, bota no Google o site do Node, tu vai achar. -G para instalar global, se for global. Reasonics Latest, que é a última versão do Reasonics. Lembrando que é uma equipe pequena que cuida do Reasonics, então ainda tem alguns bugs que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas é uma ferramenta muito boa. Eu uso ela, eu estou usando agora ela 80% e 20% eu uso o Cloud Code. Então eu uso o Cloud Code para dar uma revisada, ver se está tudo acontecendo como deveria e tudo mais. Então eu uso o Cloud Code. Às vezes alguma coisa que ele não sabe fazer eu uso o Cloud Code também. Mas 80% do tempo ou mais eu estou usando o Reasonic agora, para testar e tudo mais. E aí eu vou instalar. Aqui já está instalado, então ele só vai atualizar. Se tiver algum pacote para atualizar, ele vai atualizar. E aí eu vou usar o seguinte, o comando, ó, npx reasonics code. Então ele vai entrar no modo de código. A primeira vez que você abrir ele, o nosso amiguinho aqui, ele vai pedir para você botar a chave do DeepSeek. Como essa ferramenta aqui, ela é exclusivamente feita para o DeepSeek, você não tem que escolher provedor, que ele já vai estar setado no DeepSeek. Você só vai aparecer um lugar que você vai botar a sua chave do DeepSeek, tá? E botou sua chave do DeepSeek, aí temos aqui o cache, tá 0%, que agora que eu abri, né? O meu saldo, que aqui tá 80 centavos de dólar. E ele manda essa aqui, ó, que ele vai abrir no meu localhost aqui, ó. Ele vai dar um token de exceção, né? E aí tu bota Ctrl e aperta aqui, que ele vai abrir um dash, uma espécie de dashboard na tua área de trabalho. Tá? Na tua área de trabalho não, no teu navegador. E aqui vai ter alguns controles que tu pode fazer e tudo mais, né? Ele também tem a mesma coisa, tu pode escolher aqui, ó, qual modelo tu quer, qual raciocínio você quer esse modelo, então ele vai te dar acesso ao modelo 4 V4 Pro e V4 Flash. Eu estou usando só o Pro no Max, tá? Porque ele acaba o custo sendo bem menor, por causa do cache, né? E aí aqui, ó, tem os comandos que você pode dar, a mesma coisa. Lembrando que ele muda muito essa ferramenta, né? Ela muda muito. Então, provavelmente daqui a uma semana já vai ter mudado alguma coisa nela, porque, por exemplo, esse dashboard que ele não tinha há um mês atrás, agora já tem. O dashboard que tem agora é muito melhor do que o que estava uma semana atrás. Agora eles refinaram melhor o dashboard. Mas, enfim, eu não uso o dashboard. Muito. Aí eu boto aqui o que eu quero, então posso botar exit. Ele tem um problema, por enquanto ele está persistindo esse problema, que é o seguinte. Quando ele fica muito tempo, faço muitas sessões com ele, na mesma conversa, ele fica muito lento. O terminal começa a travar. Aí eu tenho que limpar a sessão, sair e voltar de novo. Em média, de 150 a 200 mensagens por aí, ele começa a ficar lento, tá? Aí você limpa a sessão, sai e volta de novo e tá tudo certo. Aí aqui, ó, eu vou abrir na página
e vou abrir o meu cloud.ponto, que ele vai mostrar o meu código, que não tem nenhum código por enquanto. Aí aqui, ó, eu vou ir no Reassonics e vou dizer o seguinte. Primeiro, eu vou ver se o modelo é o que eu quero. Então, eu sempre verifico aqui. Então, model, e aí ele vai dizer assim, ó, qual que ele tá e qual que ele vai passar. Eu vou botar no 4, só para garantir. E depois, eu vou dizer que eu quero o max. Tá? Eu quero o max. Beleza? Ele tá meio quebrado aqui porque eu aumentei a letra, também da letra, então ele tá meio quebrado. As letras aqui e tal. Mas ele não. Então você trabalha no dia a dia assim, ele não fica. Tá? Beleza. Dei um enter sem querer ali. Mas beleza. Tá no DeepSeek V4 Pro e tá no Max. Aí aqui eu vou dizer o seguinte. Quero fazer um site para uma livraria. Use HTML, CSS, JavaScript com uma interface moderna. Beleza. Aí vocês vão ver o quanto tempo demora ele para fazer as coisas, tá? Aqui eu não vou editar essa parte porque eu quero que vocês vejam quanto tempo vai demorar e tudo mais. E sem enganar, tipo, ninguém e tal. O que está acontecendo, né? Aí aqui eu vou fechar algumas coisas. Vou estar trabalhando. Ó. Aí aqui o formato dele é bem simples, ó. Ele vai dizer o que ele fez, então mais new, ele vai dizer que ele está fazendo um arquivo novo, né? E aqui ele vai dar uma prévia do que eu quero, Eu, por default, eu nunca deixo nada automático. Então eu digo que eu quero aceitar tudo, porque tudo, quando eu estou fazendo um projeto real, e eu estou trabalhando num projeto real, tal, tenho a, que eu tenho que ver o que está acontecendo, eu não aplico nada que eu não esteja lendo, tá? Eu tudo eu tento entender o que está acontecendo, tá? Então eu não uso a IA com a linguagem que eu não conheço, eu não aprendo nada com a IA, né? E tudo que a IA faça, eu primeiro leio e depois eu aplico. Ou sempre eu deixo o Git muito bem formatado, né? Porque toda nova alteração eu vou no Git primeiro, né? Vejo as alterações que fez e aplico uma por uma depois que eu tiver lido a alteração, tá? Acho que assim demora, reduz muito a quantidade de erros, né? Que a gente tem. Aí aplico, dá Enter, né? Aplicou. Quando eu aplico, ele dá um tempinho que eu posso, se eu apliquei sem querer, eu posso sair, né? Aí depois ele vai dar aqui o negócio, tudo mais. Eu deixei essa letra muito grande, então tá demorando, tá? Ele fica bem desformatado. Mas enfim, ó, criou, beleza? Tá criando agora o CSS, beleza? Aqui o HTML que ele criou foi esse carinha aqui. Criou ele, tá? Show de bola. Eu tenho uma extensão no meu VS Code aqui que é o Go Live, né? Então dá pra tá aqui pra trás da minha cara, né? Mas beleza, ó, show de bola. Ele tá com o HTML quebrado e o CSS quebrado. Beleza. O que ele tá fazendo, né? O CSS. Ó, vamos voltar aqui, ó. CSS style.css. Enter. Beleza. Essa é a velocidade que ele faz, tá? Então ele fez. Vamos ver quantas linhas ele fez do CSS. Ele fez. 1376 linhas nesse minuto que a gente tá aqui, né? Ó, beleza. Aqui tá o site que ele fez, feed moderno e tudo mais.
Ele fez isso. Aqui. Aí vocês julgam se é um site bom ou não, né? Para um site de psique ele até que é ok. Tá? Ele tem uma carinha de AI e tal, mas temos isso aí. Aí vamos voltar aqui, vamos ver, ó, CSS, script.js. Beleza, aí ele fez. E aí no final, ó, fez lá e tal. Vou parar aqui de novo e vou rodar de novo. Para carregar o JavaScript. E aqui a gente tem um site de livraria. Catálogo, destaque sobre, beleza? Ó, então esse é um site. Já vi sites de IA pior, tá? Sendo bem sincero. Mas é isso aí. Carrinho. Não tá, não tem carrinho. Beleza. Voltando lá, nosso carrinho. E aí ele dá um resuminho, né? Site da livraria Páginas e Letras, ele que deu, né? Eu só pedi livraria, né? Aqui está o que foi criado. Aí o arquivo, e aí ele diz que aqui tem uma pequena como é que se diz? Resuminho de cada coisa que está no arquivo. Por exemplo, vamos ver aqui. Toda a interatividade, renderização dinâmica, filtros, buscas e carrinho com storage. Vamos ver se ele fez isso. Busca, vamos ver. Vamos buscar alguma coisa. Ó, biblioteca. Ó, então ele fez uma busca ali, ó. Beleza. Isso aí tá fazendo com JavaScript. Ó, 1984, ó. 1984. Ó, botou ali. Beleza. O carrinho aqui não tá funcionando, né? Eu clico no carrinho e ele não faz nada. Beleza. Aqui, carrinho. Ali adicionou. E já faz tem uma continha ali, ó. Opa, tá embaixo aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer uma conta aqui, então. Tirou do carrinho. Tá. Então, aí ele dá mais uma. Cada seção do nosso código ali, ele dá uma resuminha e tudo mais. Aí, a gente vem aqui e vê o custo. Essa seção aqui custou 1 centavo de dólar, tá? Tava em 80 centavos e foi para 79 centavos, tá? Ocupou 2% da seção, tá? Então o DeepSeek, nesse último modelo, ele é gigantesca a seção, então você pode conversar muito tempo com ele e a ferramenta, a ferramenta vai travar pelo contexto antes do DeepSeek, tá? Mas eu acredito que a ferramenta já está melhorando. E o cache dele está em 80%, tá? Nos primeiros, por experiência empírica própria, tá? Nos primeiros 3 prompts, ele vai gastar 1 centavo ou 2 centavos. Depois do terceiro prompt, ele vai gastar tipo 0,001 centavo. Assim, só para comparação, vocês podem fazer aqui, ó, só para comparação. Vem aqui na minha API do DeepSeek, acesso a API. A gente tinha aberto aqui. Ó, tava em 80 centavos de dólar, né? Agora foi para 79. Ó, eu usei. Deixa eu ver. Ah. Ó, eu usei 1 centavo.
É que eu tinha usado alguma coisa, usado antes, né? De começar aqui, tá? Nós tem 78 centavos. Eu tinha testado um negócio antes de começar o vídeo, eu tinha testado. Desde que o mês começou, eu gastei isso aqui, ó. Tá? Gastei isso aqui. R$ 1,44 de dólar. Desculpa, $1,44. E eu fiz 945 requisições no Pro e 237 requisições no Flash. E eu gastei 88 milhões de token no Pro e 22 milhões de token no Flash. E eu gastei isso aqui, tá? Então, assim, deu uma testada, tá? Deu uma testada, porque às vezes demora um pouco mais para fazer, mas vale a pena, sabe? No final do dia, assim, é muito barato, tá? Fazer plano, ver código, o contexto é gigantesco, então ele carrega um monte de arquivo no contexto. Se você não se sente confortável com o DeepSeek no servidor chinês, tem algumas alternativas, tá? Que eu tava vendo. Mas por enquanto, nessa não seria uma alternativa, porque isso aqui só consegue com o provedor do DeepSeek. Então, se algum cliente de vocês não se sente confortável, ou vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Então, às vezes é melhor ir pro Cloud Code e tudo mais. Mas se vocês não têm restrição quanto a isso, né? Se o cliente não tem restrição, ou se o projeto é de vocês e vocês não têm restrição quanto a isso, é uma boa pedida dar uma experimentar, tá? Então, espero que tenham gostado. Eu tô voltando a fazer vídeo, então eu tô ainda meio trancado, não consigo me expressar direito às vezes. Mas a ideia é fazer mais vídeos. Mas de ferramenta de IA vai ser só isso aqui, tá? O resto vai ser sobre Rust, ou Elixir, ou Python, ou PHP. São coisas que eu tô aprendendo agora, tá? O Python eu já sei há muito tempo, mas o Elixir e o Rust eu tô aprendendo agora. Mas umas aulas de C também eu, eu vou tentar formatar e dar. E uma aula sobre emuladores também. Eu fiz um emulador em Rust um tempo atrás. Eu vou formatar em formato de código, de vídeo. E vou tentar fazer um vídeo, uma série. Mas, tirando isso, espero que tenham gostado. Desculpa qualquer coisa de... Ainda não tô na forma de fazer o vídeo. Mas espero que tenham gostado, tá? Até mais então. E falou!